Bom, meus caros, meu nome é professor Wagner, eu vou estar aqui falando alguns temas para vocês em relação a problemas que a gente encontra no Brasil hoje. Comentando um pouco sobre educação. Um país sem educação é um país sem nada. No Brasil hoje nós vemos o quê? Uma progressão continuada que não satisfaz o que os alunos pretendem e querem ter, entendeu? E o próprio Estado e o próprio Brasil não investe na educação porque não é favorecimento a eles, né? Então, sem educação a gente vai ter um país criminoso, um país com um índice de mortalidade, um índice de criminalidade alto, e aí vem a segurança. A segurança para quê? Para reter esses aspectos que falharam lá no passado na educação das crianças. Uma polícia truculenta, uma polícia que vai reprimir mesmo, porque é a única maneira que o Estado tem para segurar todas essas pessoas que não foram educadas, certo? E que, de uma certa maneira, não foram educadas e, ao mesmo tempo, é como se fosse uma sociedade anômica, né? Porque a sociedade é um organismo. É como se fosse um corpo. Qualquer coisa que se fale no corpo vai dar problemas. Hoje a gente vê problemas na educação, na saúde, na segurança e em todos os segmentos. A saúde também não importa para o Brasil. Por esse partido que está aqui agora, que é o PT, não importa para eles. O Estado quer que você não tenha educação mesmo e que você não tenha nem saúde. O que vai acontecer é a terceirização do Estado, que é a terceirização da educação e da saúde, porque não importa para eles. O saneamento básico também não importa. Você percebe que nas periferias o saneamento básico é precário, por quê? Porque não vai mostrar para ninguém e não vai ganhar voto. Para votos, você vai fazer o quê? O saneamento básico nos grandes centros, nas grandes metrópoles. A gente vive hoje, sim, numa sociedade anômica, conturbada, destroçada e totalmente num colapso total. Vamos pensar num partido socialista ou num partido capitalista. O regime não importa. O regime socialista ele não vai pregar para você a miséria, que você seja um miserável, mas sim que todos tenham a mesma coisa. Todos tenham sua casa, que todos tenham o seu carro, que todos tenham a sua condição de vida, como em alguns países, poucos países, a gente vê. Você tem a sua casa, tem o seu carro e a sua condição de vida é normal, a sua qualidade de vida é boa. Entendeu? Agora, a qualidade de vida depende do quê? De um país onde você pode ter como comprar e como subsidiar tudo isso que o governo pode passar. Agora, o Estado brasileiro ele faz o quê? Ele inventa o crédito, o crédito ele é dado porque as grandes empresas ganham com o crédito. Em vez de você ter o dinheiro para comprar, não, elas fazem você ter em 10, 12 vezes essa compra que você poderia comprar. A habitação não existe no Brasil, nenhum projeto habitacional. A única coisa que eles sabem fazer é colocar você, tirar você de um lugar, colocar você num outro amontoado. Quer dizer, mas o que adianta ser a sétima economia do mundo, mas com muitas pessoas excluídas e muitas pessoas fora à margem da sociedade, entendeu? Essa história de meio ambiente pode ser real ou não pode ser real. Vai economizar água não para você, mas sim para as grandes empresas, entendeu? A própria população não é a maior consumidora desses fatores, porque ela paga por isso. E sim, é uma ideia que faz com que você economize para as grandes empresas, porque eles sabem que vai faltar isso daí, né? Então eles sabem que vai faltar isso daí. Violência sempre vai existir, mas no Brasil poderia ter menos violência, porque todo dia nós vemos violência na televisão. Agora, poderia diminuir? Poderia, mas vai diminuir? Não, por enquanto não. Acontece hoje no Rio de Janeiro.
Depois de 1800, depois da escravidão, o que acontece? Não existe mais nada de políticas públicas para resolver o problema dos escravos. Muito do que acontecia, acabavam querendo voltar para a sua própria escravidão. O que acontece? Eles começam a viver em cortiço. E Rio de Janeiro, com a mania de ser francês, como o Brasil sempre foi, querer ser francês, faz um tempo que tenta fazer um Rio de Janeiro lá francês. Né? O que acontece? Os escravos vão para os cortiços. Como a política pública do próprio Estado, acabam sendo os cortiços. Então, os escravos vão para o morro. E hoje a gente vê no Rio de Janeiro vários morros lá, e todos cobertos com pessoas que desde 1800 já tem esse hábito de ir para o morro, porque o Rio de Janeiro já está num estado de quase falência, entendeu? Agora, São Paulo tem os seus problemas? Tem, por causa do quê? De uma elite dominante que ela acaba fazendo com que as pessoas sejam fracas, não fortes. Porque uma elite inteligente faria o quê? Faria um povo forte, faria um cidadão forte. Agora, a elite brasileira hoje ela vive de um lado com seus muros e de outro lado as favelas. Não que as favelas sejam locais onde tem más pessoas, muito pelo contrário, mas as condições de vida dessas pessoas são precárias. Muitas pessoas não conseguem, às vezes, nem ter o que comer. Criação do pré-sal. Para onde vai esse dinheiro do pré-sal? Poderia ser destinado metade para a educação e metade para o Estado. Mas não, o pré-sal, vão pegar todo o pré-sal para eles. Por quê? Porque eles querem que o povo fique ainda na ignorância. Porque se destinar o pré-sal, metade desse pré-sal for para a educação, o Brasil estaria resolvido já o problema da educação, mortalidade infantil. Agora, o que adianta ser a 7ª economia do mundo quando o IDH está lá embaixo? Muitos desempregados ainda, por quê? Porque o capitalismo ele está em crise, o capitalismo ele sempre esteve em crise, ele precisa do desempregado, ele precisa do desempregado. Porque enquanto ele não estiver desempregado, o que está empregado não vai se sentir seguro. Um homem disse para mim assim, o socialismo não deu certo, mas o capitalismo deu certo, vivendo em crise, a cada 10 anos, a cada 20 anos o capitalismo está em crise. O trabalho não vai ter gente esperando para o outro sair, para depois o outro entrar e ter esse ciclo. Tudo é um ciclo. O Brasil é o único país, talvez, não o único, que nunca teve uma ruptura em toda a sua economia, em toda a sua história. Então, eu estou falando para vocês isso daqui, dando um pouquinho do que eu sei para vocês. Eu não estou aqui inventando a roda e nem querendo falar o que se deve fazer. Eu estou aqui me manifestando as minhas indignações, entendeu? É só isso que eu quero falar.